Oi, tudo bem, amigos e amigas? Eu tô aqui, vou fazer um videozinho bem explicativo. Vai ser um pouquinho longo, eu acho, mas é o resumo do resumo sobre grupos, a psicologia do grupo e tudo bem explicadinho. Eu fiz o máximo resumo do resumo. Eu tinha feito o resumo, eu fiz mais outro resumo para poder explicar direitinho e até também para memorizar de uma forma bem bacana. Bom, e o tema, né, é grupo. E o que é o grupo? O grupo são um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo e compartilham das mesmas crenças, de valores e normas, e ali se cria esse grupo. Então, nada mais, o grupo são um conjunto de pessoas que, né, compartilham e assim cria esse grupo. E a gente vai falar sobre a história também a história da psicologia do grupo, né, que começou lá no final do século XIX para o começo do século XX. E aí os psicólogos começaram a querer buscar mais essa questão desse conhecimento de como o comportamento do indivíduo ele mudava conforme no grupo que ele estava inserido. E um dos primeiros psicólogos a estudar foi o Gustavo Le Bon. E ele escreveu um livro sobre a psicologia das multidões. Não era muito focado em questão do grupo, era uma questão mais das multidões. Mas foi um começo, assim, para começar a estudar, ia começar a vir um Kurt Lewin, e aí começar a estudar os grupos em si. Gustavo Le Bon, ele falava que o indivíduo, ele perdia a sua racionalidade quando ele entrava numa multidão. Então ele perdia essa questão da racionalidade quando ele entrava em uma multidão e assim ele, né, se soltava, virava outra pessoa. E tem uma frase no livro do Gustavo Le Bon que fala bem assim: ao integrar a uma multidão, o indivíduo é submetido a transformações psicológicas e perde a parte da sua racionalidade em favor de emoções coletivas. Então, nada mais, o indivíduo ele perdia a questão racional individual para poder, né, ali participar da multidão que ele estava inserido. A gente pode até se encaixar no show, né? Quando a gente tá num show, por exemplo, eu vou até falar aqui, eu tava no show do Lagoon. E aí, quando tava todo mundo pulando, cara, sentia realmente vontade, pula mesmo e grita e não sei o quê. Porque quando a gente tá no determinado grupo, os sentimentos parece que a gente sente, entendeu? Então, quando eu tava ali no show, pulando e tal, aí todo mundo pulava e sentia mais aquela vontade, assim, de pular, não ficava ninguém parado. E quando realmente ficava alguém parado, tipo, tinha alguns olhares assim, tipo, pô, o pessoal não tá nem aproveitando, tá no show e tal. Então a gente pode se encaixar o Gustavo Le Bon nessa questão das multidões, a gente pode até botar esse exemplo do show, né? E a gente também tinha o Kurt Lewin, eu não sei se eu tô falando certo a pronúncia, eu espero que esteja, mas é o Levizinho, né? Ele falava com uma questão mais de grupo. Gustavo Le Bon, ele falava sobre momentos específicos, uma questão de multidão já. E já o Kurt Lewin, ele falava sobre o grupo dos cotidianos, familiares, trabalho, faculdade. Ele falava uma questão mais de grupos do cotidiano. Ele falava que o comportamento do indivíduo era resultado da interação do grupo. Tem até um trecho que ele fala também, o Kurt Lewin, que está escrito bem assim: a dinâmica do grupo determina a motivação e o comportamento dos membros. Então, ele falava que, vamos supor assim, a gente está em um grupo onde é uma questão mais emocional. Então, em si, o indivíduo se torna um pouco mais emocional, devido à interação que ele tem através desse grupo. E agora a gente vai falar sobre a psicologia social, a psicanálise e a sociologia. Parece ser, né, parecidos, mas tem algumas coisas bem diferentes que aí dá pra gente analisar. A gente vai falar primeiro sobre a psicologia social e os grupos. Bom, a psicologia social, ela investiga, no caso, o comportamento, o pensamento e as emoções do indivíduo através do grupo. De como esse grupo ele pode influenciar o comportamento totalmente do indivíduo, né? Por exemplo, com certeza em algum momento da nossa vida a gente já teve que se modificar para poder entrar em um grupo. Por exemplo, eu era uma menina assim, não me cuidava, eu não tinha nenhum pingo assim de, sabe, eu era toda jogada, literalmente toda jogada. E aí eu queria entrar em um determinado grupo, onde era meninas mais arrumadinhas, meninas que se cuidavam mais. Então, para me encaixar nesse grupo,
Eu comecei a o quê? Aprender a fazer maquiagem, eu comecei a cuidar do meu cabelo. Não que, né, eu não cuido muito não, mas enfim. Eu pintei o meu cabelo era preto, eu mudei pro louro. Eu comecei a realmente a buscar essa questão de cuidado e se tornou algo de mim. Eu não tô mais nesse grupo que eu tava antigamente, que me introduziu essa questão de me cuidar, de skincare e tal, mas isso continua sendo parte de quem eu sou agora. E a gente também tem a questão da submissão das autoridades. Mesmo que a gente não concorde ou que a gente não entenda a questão do pensamento de outra pessoa pelo fato de ela ser uma autoridade, a gente acaba concordando. Por exemplo, às vezes a gente não pode concordar com as opiniões dos nossos pais, mas mesmo assim a gente obedece pelo fato de deles serem a nossa autoridade da nossa vida. Então, mesmo que a gente não concorde, a gente acaba fazendo pelo fato de ser autoridade e a gente tem que fazer aquilo. Ah, mas Bia, eu nunca segui padrão das pessoas, não sei o que, eu nunca fui influenciada. Mano, em algum momento você já teve que fazer isso. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, você tem que ir arrumada. Você não pode ir com a roupa que você quer. Ah, eu vou do meu jeito, porque senão você não vai conseguir um emprego. Até porque quando a pessoa vai fazer uma entrevista com você, a primeira coisa ela vai avaliar sua roupa, se tá seguindo conforme as normas que a empresa exige, conforme vai mostrar sua postura. E aí, aonde que entra a psicanálise nessa questão toda do grupo? Agora a gente vai falar da psicanálise, que é bastante interessante também. A psicanálise, ela trabalha no grupo uma questão mais do inconsciente, questão dos desejos. Então, tem essa questão de contra-transferência e transferência também, que ajuda bastante a gente a entender o grupo. A gente pode até achar que não acontece essas questões inconscientes grupais, mas acontece sim, de alguma forma a gente não pode nem perceber, mas ela tá ali acontecendo de uma forma grupal. O Bito tá bem aqui, ó. Aí ele tá dormindo, aí fazendo massagem nele. E pra falar da psicanálise, né, a gente vai falar sobre Wilfred Bion. Eu vou falar só Bion porque vai ser meio escroto toda hora falar Wilfred. Eu não sei se tá certo, o meu inglês é horrível, mas enfim. E o Bion, ele foi um psicanalista que estudou a psicologia dos grupos através da psicanálise. Então ele trabalhou essa questão do inconsciente, que às vezes, mesmo a gente não percebendo, a gente trabalha de forma consciente e coletiva. Ele mostrou que o grupo ele tem uma vida emocional grupal, não é só uma questão de individualidade. Como assim? O grupo ele pode ter sentimentos coletivos, ele pode ter essa questão de transferência e contra-transferência. E ele via que tinha um modo de funcionamento. Como assim? Por exemplo, quando o grupo em geral, dependia só da questão do líder. Então ele via que essa questão era um pouco mais inconsciente e tinha também a área da transferência e contra-transferência. Por exemplo, quando o grupo em si, ele colocava sentimentos através de uma pessoa, coletivamente. Pode ser um líder, pode ser uma pessoa fora do grupo. E aí tinha também essa questão de fuga e luta, do grupal, quando o grupo em si ele tinha essa questão coletiva. Por exemplo, o grupo inteiro não gosta de uma pessoa, pelo fato de ser por determinados tipos de fatos, mas em si o grupo ele não gosta. Então tem essa questão de transferência e contra-transferência que trabalha na psicanálise. A psicanálise é bem basiquinha de entender, é bem rápido e bem fácil, é só essa questão dos inconscientes e contra-transferência e transferência da psicanálise. E é isso, não tem muito segredo na psicanálise do grupo. E também a gente vai trabalhar sobre a sociologia do grupo. E qual é a diferença da psicologia do grupo para a sociologia? A psicologia do grupo, ela trabalha uma questão mais individual, do grupo, do indivíduo através do grupo. Como o grupo ele pode influenciar o indivíduo a algo mais interno. Já a sociologia, ela é uma área muito mais ampla, onde ela trabalha normas e valores da sociedade em si. E a sociologia, ela trabalha como as normas e os valores podem afetar o grupo e como o grupo pode afetar as normas e valores da sociedade. E um dos grandes que estudou a sociologia foi Durkheim, né? Que ele fala que
A sociedade em si é um organismo e os grupos fazem parte desse organismozinho. E basicamente são esses 3 tipos de tópicos basiquinhos para entender rápido e fácil. Espero que vocês estejam entendendo aí, porque eu... E agora a gente vai falar sobre a diferença do grupo e do coletivo. E agora a gente vai falar sobre a diferença entre o grupo e o coletivo. O grupo vocês já sabem o que é, são um conjunto de pessoas, né, que têm os mesmos objetivos e valores. E o que é o coletivo? Algumas pessoas podem se confundir achando que o coletivo é a mesma coisa que o grupo, mas não, tem uma pequena diferença que faz que os dois sejam totalmente diferentes. O grupo, eles são um conjunto de pessoas pequenas que compartilham valores, né? Mas eles têm uma questão mais de conexão, uma questão mais emocional ligada. Então é tipo grupo de trabalho, amigos que você tá ali frequentemente vendo. Já o coletivo são pessoas que também têm os mesmos valores e normas, porém não tem mais uma questão de afinidade. Por exemplo, o coletivo a gente pode se encaixar, por exemplo, no Instagram. Quando você vai ver alguma notícia que pode ser contra os seus valores, você vai entrar no comentário e falar bem assim, eu não concordo com tal coisa. E ali, conforme, vai ter pessoas que vão comentar também, poxa, concordo com você. Isso se chama coletividade, porque são pessoas que têm o mesmo interesse, têm os mesmos valores, mas você não conhece, você não vê, você apenas estão ali e concordam com você. Já o grupo não. O grupo são pessoas que você compartilha dos mesmos interesses, objetivos, porém você tem uma questão mais de afinidade, você pode assim compartilhar uma questão mais próxima sua. E a gente pode até colocar essa questão da coletividade em show também, né? E quando a gente vai pro show, a gente tá ali com o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é curtir o artista. Porém, a gente não tem total vínculo algum. A gente pode até no momento ali curtir, a gente pode ali falar, conversar com as pessoas, mas depois que acabou, cada um pro seu lado, e aí assim vai. E o que são vínculos? Vínculos também é uma questão mais emocional, quando você tem uma ligação com uma pessoa e com o grupo que você está inserido ali. Poxa, eu tenho um vínculo muito grande com meus amigos da faculdade, então cria essa questão desse vínculo, é uma questão mais de conexão, que você se sente bem, que você se sente confortável estar ali. E o que é a identidade social? A identidade social é como você é visto e como você é no meio social que você está inserido. São basicamente o que a gente é através da sociedade. É a nossa identidade que a gente constrói através dos grupos que a gente está inserido. Então, quando a gente entra em um determinado grupo, a gente cria também uma identidade. Às vezes a gente pode até falar bem assim, como muita gente fala também, né? Mesma coisa, eu sou eu e não me influencio por ninguém. Mas não, você, no grupo que você está inserido, querendo ou não, você tem uma identidade social ali. E através dessa identidade social, você também escolhe o grupo que você está inserido. Se você gosta de, por exemplo, eu gosto de música, então essa é a minha identidade social. Então eu também vou procurar grupos de pessoas que também gostam dessa área de música, que tocam. Então eu vou me sentir confortável também a estar naquele grupo. Então também se encaixa na questão da identidade social. Ela ajuda a gente também a escolher o grupo que a gente vai inserir, que a gente está inserido. E agora a gente vai para papéis. Existem papéis individuais em cada grupo. Quando a gente está em um grupo, todo mundo tem o seu papel ali. Cada um tem o seu papel, tem o que faz nesse grupo. Mas a gente faz a mesma coisa no grupo. Não, mas querendo ou não, você tem a mesma... cada um tem seu papel ali no grupo, que faz uma coisa, que faz a outra, faz ali, e assim junto e se torna esse grupo. E também a gente tem as relações grupais, né? A gente tem tanto a horizontal quanto a vertical. Bom, e o que é a relação vertical? A relação vertical nada mais, nada menos são patamares, assim. Então, por exemplo, existe no grupo o chefe, existe o subchefe e existe assim secretários e assim vai por diante. Geralmente isso se encaixa em empresas, mas também pode ter alguns tipos de relação aonde no grupo existe sempre o que tem autoridade ali e o resto só obedece. E também a gente tem as horizontais, que são assim,
que é uma questão mais igualitária, aonde não existe essa questão de chefe, quem manda ali, quem não manda, todos ali têm a mesma, não a mesma função, mas cada um pode ter a oportunidade de ajudar, então não tem essa questão de líder, entendeu? Cada um pode tomar frente e assim o grupo inteiro pode trabalhar juntos. Aí, né, a gente tem os papéis, que são as funções que cada um tem durante o grupo, e tem tipos de papéis. A gente tem os papéis formais, que são as autoridades, né? No caso, a gente pode citar aqui o professor de escola. Quando ele chega, ele se torna a autoridade daquele lugar. Então, ele se torna um papel formal, porque ali ele está não comandando, mas ali ele tem uma autoridade maior sobre determinadas pessoas que estão ali. E a gente também tem os papéis informais, né? Que são que aparecem de forma espontânea, mas ali acontece de alguma forma. Tipo, temos o aconselhador também, que ele está ali, mas ali quando todo mundo tá com a dúvida, todo mundo vai com ele, entendeu? Mesmo que não seja algo definido, mas acontece de forma espontânea. E agora a gente vai falar sobre normas e status. As normas são as regras que o grupo em si cria para você entrar. A gente pode achar que os grupos mais simples, como faculdade, amigos, não têm essas normas, mas existem. Mesmo que a gente não perceba, a gente acaba criando essas normas para que nem todo mundo entre no grupo, não de uma forma egoísta, mas acontecem essas normas naturalmente. Por exemplo, quando a gente está em um grupo, a gente não quer que uma pessoa irresponsável entre. Então a gente cria essas normas, e aí quando a gente vê que uma pessoa é irresponsável e começa a querer entrar no grupo, a gente começa, a gente começa a meio que tirar essa pessoa, porque nas normas do grupo a gente gostaria de pessoas que não sejam assim e sejam mais proativos. A gente tem um status também, que mesmo que não seja, pode ser definido ou indefinido, acontece, cada um tem os seus status durante o grupo. Por exemplo, a gente tem um grupo e cada um tem o seu próprio status e a sua influência. Todo mundo tem um papel tanto grupal, tanto individual, como uma influência de uma empresária ou uma pessoa que se comporta melhor, uma pessoa que tem um dialeto melhor. Então cria essas normas também, cria esses status no caso. Cria esse status, tipo, por exemplo, essa daqui é conhecida como a que faz e acontece. Ou essa daqui é empresária, essa daqui é que fala bem. Então todo grupo cria esses status. E a influência, né, é o quanto as pessoas têm influência sobre o grupo. Às vezes tem pessoas que têm menos e tem pessoas que têm muita influência. Por exemplo, vamos fazer tal coisa, e faz. E aí todo o grupo concorda. Tem algumas pessoas que falam e não acontece. Então existe também essa questão de influência grupal. E aí a gente tem as fases do desenvolvimento grupal também, que são as ordens que acontece a formação do grupo e quando ele termina também. E eu vou falar sobre uma pessoa específica que desenvolveu, 5 fases do desenvolvimento grupal, que foi Bruce. Eu vou tentar falar o sobrenome dele, que eu não vou saber muito, mas enfim. É Bruce... Cadê pra aí? Bruce Turkman, eu acho que é. Mas enfim, vai estar escrito aqui de qualquer forma. Ele desenvolveu as 5 fases do desenvolvimento grupal, que no caso, primeiro é a formação, que é quando o grupo está se conhecendo, quando ele está ali ainda é uma questão mais de insegurança, então você não vai mostrar a sua identidade verdadeira, por exemplo. Você vai ser um pouco mais calmo, ou você vai ser um pouco mais inseguro, ainda não tá assim realmente solto para você ser quem você é, por exemplo. Então quando o grupo começa uma questão mais calma ali, um pouco mais contraída, e depois de um tempo você vai se abrindo, que é a primeira fase, que é a formação. E aí a gente tem os conflitos, que aí quando começa a entrar esses conflitos, né, a gente pode até achar que os conflitos são algo ruim, mas é muito importante para o amadurecimento grupal. Então acontece esses conflitos e aí você começa a ter conflito com outras pessoas, mas isso você pode levar tanto para uma área madura, tanto pode destruir o grupo nessa segunda fase.
E aí a gente tem a normalização, que é quando começa a criar as normas grupais, a coesão do grupo. Então ele começa a andar ali, já começa, e você nasce e você começa a engatear e você começa a dar os primeiros passos. E aí a gente tem a execução, que é a execução quando já o grupo ele atinge o nível de maturidade e assim ele consegue ele começa a praticar o objetivo de uma forma mais eficaz. E aí a gente tem o encerramento, que o encerramento é quando o grupo encerra o objetivo que tem ali, né, que foi criado, e aí se encerra, cada um vai pro seu lado, ou cria, né, subgrupos ali, com pessoas que estavam ali. A gente acha que não, mas todo começo tem um fim, né? Então, todo grupo, querendo ou não, ele pode sim terminar, ou pode continuar, mas com uma baixa manutenção, né? Então, todo grupo assim, não... Particularmente, eu acho que eu nunca vi um grupo inteiro assim ficar para sempre. Nem em algum momento um sai, outro fica e cria subgrupos e tal. Então, existe essa questão do encerramento. E aí, por fim, né, a gente fala que a gente sempre tem que valorizar, né, os momentos que a gente tá com as pessoas, que a gente tá com o nosso grupo, porque nada é para sempre. Então, a gente tem que valorizar, aprender com cada pessoa que a gente se relaciona, com o grupo que a gente está se relacionando, porque, querendo ou não, todo grupo que a gente entra é diferente. Não tem como dizer que o mesmo grupo da minha faculdade vai ser o mesmo do trabalho, vai ser a mesma coisa, não vai ser, sempre é diferente, porque são pessoas diferentes, né? Então, sabe, a gente tem que valorizar, tem que cada momento ali aproveitar, não aproveitar de uma forma louca e achar que vai morrer amanhã, mas aproveitar de uma forma gostosa, sabe, de que quando se acabar, você não sentir aquela questão de, poxa, eu poderia ter valorizado mais, eu poderia ter aproveitado mais, mas tipo, ter uma gratidão de, poxa, eu já vivi, eu sou muito grata pelo que eu vivi, sabe, uma questão mais de satisfação quando o grupo termina, entendeu? Não de uma questão de arrependimento por não ter feito algo. Então essa é a questão também da gente sempre valorizar tudo ao nosso redor, não só a questão do grupo, né, mas em questão de tudo, pessoas, ambiente, onde a gente está inserido, porque depois as coisas mudam, né, tudo muda. Eu tô numa área, uma área bem reflexiva, eu fico bem pensativa quando, né, eu vejo essas áreas e tal. E a questão dos conflitos que eu tava falando na parte anterior, que muitas pessoas veem o conflito como algo ruim, algo que não deve ser feito, algo que deve ser evitado no grupo. Mas se você tem uma maturidade, se você tem assim, seu grupo em si, você sabe que seu grupo tem uma maturidade, é necessário ter, porque ninguém tem o mesmo pensamento. Eu tô falando falando longe do microfone, mas enfim. Os conflitos, eles são importantes, né? Pelo fato de que a gente precisa ter esses conflitos para amadurecer o grupo. Não tem o grupo crescer só no lovezinho, no bem bom, porque se fosse assim, mano, seria mil maravilhas, mas não tem como, porque cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma forma de ver diferente, cada um tem uma percepção diferente, totalmente diferente um do outro, né? Então, não tem como, impossível não ter conflitos. E é necessário ter conflitos, não de uma forma ríspida, uma forma tipo uma questão de conflitos toda hora, de brigar e discutir essas coisas, mas conflitos saudáveis que vai trazer amadurecimento. Então, importante sim o conflito, hein? Não se desvie desse negócio, é importante. E eu vou falar o último agora, que é a comunicação, que é pra fechar. Graças a Deus. Enfim, mas brincadeira essa parte. Mas enfim, a comunicação. A comunicação, ela é muito importante não só pro grupo, mas em si para tudo. Você precisa ter uma comunicação aberta com os seus sentimentos, com o que você tá pensando. Realmente, não tem como a gente falar tudo que a gente quer. Não tem como a gente chegar aqui e falar pra pessoa, olha, assim e tal. Não tem, mas é sempre bom você ter essa comunicação aberta com o seu grupo que você tá inserido, se você gostou ou não de uma atitude de uma tal pessoa, se você concorda ou não, porque isso
cria uma maturidade. E uma coisa também, não tem como uma pessoa saber se você não fala. Não tem como uma pessoa saber se você não fala, não tem uma bola de cristal. Então você precisa ter sua comunicação aberta para poder você conversar, você falar e expor o que você tá sentindo. Porque senão, por exemplo, uma brincadeira. Aí a pessoa fez uma brincadeira comigo e eu acabei não gostando. Se eu guardar isso pra mim, a pessoa não vai saber que eu não gostei. E aí ela vai continuar falando brincadeiras comigo que eu não vou gostar. E isso vai acabar me machucando, me magoando. E assim pode criar algo muito maior. Então eu preciso falar, poxa, eu não gostei dessa tua brincadeira e tal, para que a pessoa saiba e assim ela possa mudar esse comportamento dela. E se não mudar, acontece, não tem que, né? Ou você se retira, ou, né, só se retira. Enfim, mas a comunicação aberta ela é muito importante pro grupo, porque você precisa ter essa comunicação e o grupo precisa também ter essa comunicação com você. E você também ter essa comunicação aberta com qualquer pessoa, principalmente com você mesmo. Porque se você não tem uma comunicação aberta com você mesmo, não tem como você evoluir. Porque você vai estar só guardando. Às vezes você precisa pagar de louco e ficar falando sozinha. Entendeu? Você precisa, porque você precisa se ouvir. Eu particularmente vivo falando sozinha, porque eu preciso me ouvir, eu preciso me analisar. Porra, eu falei tal coisa, eu agi de tal coisa. Poxa, Bi, não sei o que. Então eu não tenho tanto, mas enfim. Procuro ter essa comunicação aberta comigo e ter essa comunicação aberta com as pessoas também. Eu já fui uma pessoa muito de guardar meus sentimentos e não falar. Às vezes sou, mas eu tô trabalhando nisso. Mas enfim, esses são os assuntos todos que eu estudei, né? Sobre a psicologia do grupo. Dá pra trabalhar bastante, dá pra também investigar mais. Tem muito mais assuntos aí, tem muito mais temas pra se falar em questão do grupo. Então, tipo assim, existem infinitas áreas pra falar nessa questão do grupo. Mas foi isso que eu estudei. Eu espero que você tenha gostado, né? Não sei se escutou tudo. Particularmente, eu tô fazendo isso mesmo só pra trabalhar mais e decorar. Mas enfim, vou mandar só pra algumas pessoas aqui, eu acho. Mas é isso, eu espero que tenha gostado. E é isso. Tchau.